Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao 34º episódio da série que veio para conquistar o Brasil, a série que veio para homenagear o grande Mikkel Tal Mago de Rica. No jogo de hoje a gente vai dar uma conferida numa partida bastante interessante. De brancas o nosso protagonista, o Mikkel Tal, de negras um rapaz chamado Igor Platonov, ok? Essa partida foi jogada no ano de 1973. Sem mais delongas, vamos embora para a partida. Mikkel Tal inicia a partida com E4, lance bem padrão dele. Temos aí C5 por parte do Platonov, ok? Vamos para uma defesa siciliana. Temos cavalo F3, D6, D4, peão toma peão, cavalo toma peão em D4, temos a siciliana aberta, cavalo F6, cavalo C3, A6, variante nada por enquanto, bispo G5, E6, temos F4, dama B6, mirando aqui o peão de B2, e aí temos, né, dama D2, chegando na variante do peão envenenado, né, onde as brancas deixam as negras capturar o seu peão de B2 em troca de desenvolvimento mais rápido e a fim de procurar outros tipos de complicações. Nessa posição aqui, o Platonov toma o peão de B2 e aqui o lance principal seria jogar a torre para B1, porém o Tal decidiu ir para uma linha alternativa, tá? Que é ali com cavalo B3, né? Essa linha de trazer o cavalo para cá ficou mais popular no mês de 1972, tá? Entre Fischer e Spassky. O Spassky jogou bastante essa linha contra o Fischer. Temos dama A3, evitando complicações. Bispo toma o cavalo em F6, peão toma o peão em F6, dando uma quebrada aí na estrutura das negras. Temos bispo E2, desenvolvendo, cavalo C6, roque, bispo D7, desenvolvendo o bispo. E aí agora um lance bastante interessante, bispo H5, mantendo um olho nesse peão aqui e desencorajando que o rei das negras faça o roque para a ala inimiga, né? Para a ala da dama. Temos bispo G7 desenvolvendo, planejando então fazer o roque pequeno. Temos torre F3, roque, agora torre de AF1. As brancas começam a construir o seu jogo aqui, conectando as torres. Começa a construir o jogo na ala do rei. As negras precisam ter bastante cuidado, porque a dama aqui está longe do jogo, né? Lá na ala da dama quietinha. Mas, lógico, as negras também têm o que se apegar, né? O peão de B2 não está aqui. Okay? Ele desapareceu, então esse cavalo aqui de C3 fica um pouco vulnerável, tá? Porque ele não tem mais o peão dando apoio. E aí ele pode vir a ser um alvo, ok? Bom, temos cavalo A5. As negras jogam bastante bem, na realidade. Começa a construir o seu jogo na ala da dama. Isso é bastante bom. Temos torre H3. Começando aí uma pressão. Os cavalos tomam em B3. O peão toma o cavalo em B3. E agora temos torre de AC8. O contra-jogo negro. As negras vão tentar desenvolver contra-jogo na coluna C, tá? Pressionando o cavalo que não tem esse peão aqui defendendo. O Tal joga um lance meio que para prevenir, né? Rei H1, nunca sabe quando você vai ter um cheque que pode salvar a vida do oponente, né? Aqui, então, para não deixar o rei tão exposto, ele sai. E agora um lance muito bom das negras, F5, tá? Esse é um lance excelente. Abre a diagonal aqui para o bispo. E lógico, as negras agora começam, né, a desenvolver uma pressão cada vez mais forte. Começa a desenvolver o seu contra-jogo. Tal jogou peão tomou peão em F5. E agora temos dama B4, tá? O material está igual por enquanto. E temos aí dama B4, onde temos 3 peças pressionando o cavalo, tá? E 2 defensores apenas. Como proceder de brancas? Bom,
precisa ter cuidado em jogar um lance natural de defesa como torre de F3, tá? Opa, torre de F3, por causa de peão toma peão em F5, é um lance muito bom. As negras podem tomar tranquilamente. Depois joga tipo torre de HG3, temos torre de FE8. E as brancas precisam ter cuidado, né, com essa casa aqui, já que a primeira fila fica exposta quando as duas torres acabaram saindo dessa primeira fila, tá? O rei pode ficar em perigo aí se as brancas não tiverem cuidado. Por isso o Mikhail Tal jogou F6, avançando o seu peão. Se você colocar essa posição no computador, provavelmente ele vai dizer que as negras estão muito melhores, ou seja, que as negras estão vencendo, tá? Ele pode dizer que é um lance perdedor, mas esse de longe é um lance mais assustador de todos. Tá aí a diferença entre o xadrez humano, tá, e o xadrez do computador. O humano pode levar em consideração as emoções, né? Temos bispo toma em F6. E o Mikhail joga um lance muito bacana também, F5, tá? Meio que oferecendo o cavalo, dizendo, você pode capturar meu cavalo se você quiser. Com que ideia? Olha só, para o computador aqui, o ideal não é tomar o cavalo, e sim jogar peão toma o peão aqui em F5, tá? Essa é a melhor variante para o computador. Aqui ele diz que as negras estão muito bem, não tem nenhuma ameaça direta para as brancas, ok? Erros seriam tomar com o bispo, tá? Aqui em C3, porque seria um erro, né? Não é que seria um erro, né? Por quê? Porque a gente tem dama G5, um cheque, e aí depois que o rei sair, tipo bispo G6, e as brancas vão vencer, né, com a ameaça aqui agora de checkmate. Depois, se o peão tomar, temos dama toma em G6, e essa ameaça aqui é mortal, muito difícil de ser defendida. Então é preciso ter bastante cuidado, lógico, né? Se tiver seguido isso na partida, com o bispo, o adversário então não tomou. Na realidade ele tomou com a torre, né? Torre toma em C3, para que o bispo ficasse na proteção dessa casa aqui e não deixasse a dama branca vir para cá. Mas será que esse realmente é o melhor lance? Seguiu torre G3 com cheque, aqui por parte do tal. O computador diz que as negras estão muito bem, tá? Por enquanto, negras com uma peça a mais. Mas de brancas, como você jogaria nessa posição? De negras, perdão. As brancas acabaram de dar o cheque, então precisa ser feito alguma coisa aqui para tirar o rei de cheque. Como proceder de negras? O lance correto seria jogar bispo G7. E aí as brancas ainda conseguiriam o empate, tá? Duas linhas levam ao empate. Por que o empate? Porque as negras, apesar de terem um peão a mais, elas cometeram uma peça a mais, elas cometeram um erro, tá tomando esse cavalo aqui. Uma linha é jogar torre toma em G7 com empate imediato, tá? Depois que o rei tomar, temos o cheque perpétuo aqui. A dama consegue um cheque perpétuo. Depois que o rei venha para cá, temos a dama pode ficar dando cheque aqui, então temos um empate. E se nessa posição seguir F6, que é um lance muito desagradável, eu diria, né? Ameaçando ganhar o bispo aqui. Torre F3 salva a partida, tá? Trazendo de volta o jogo equilibrado. A gente não pode tomar a dama adversária aqui, porque está caindo a nossa torre com checkmate aqui embaixo. Então, a gente pode meio que capturar o bispo aqui em cima logo, depois que o rei sair para H8, jogar dama D1, defendendo nossa primeira fila. Depois de torre toma o peão, a torre pode tomar aqui com cheque, depois que o rei toma, a torre toma lá em cima, e depois de rei G7, as negras têm apenas um peão a mais e o jogo está mais ou menos equilibrado, lógico. Aí você decide se você prefere as brancas ou as negras, porém o jogo está bastante equilibrado, chances de empate. Porém, essa posição aqui, após torre G3, né, com cheque, as negras decidiram jogar rei H8 em vez do correto bispo
G7. E aí, eu não sei se elas tiveram medo de alguma coisa, porém, Mikhail Tal fez um lance e as negras abandonaram. Qual o lance? O lance é dama H6. As negras abandonam. Por quê? Porque agora, né, ameaça-se mate, tanto capturando o bispo quanto capturando a torre lá em cima. E aí, se as negras tomarem a torre aqui embaixo, evitando esses mates, né, agora tem um lance incrível que garante a vitória para as brancas. E aí, qual você acha que é? Olha só. Se as brancas jogarem dama toma torre em F8 lá em cima, torre G8 defende e as negras estão vencendo. Se você jogar dama toma o bispo em F6, também é um erro. As negras jogam torre G7 e aí elas estão vencendo também. Então qual é o lance correto? Bispo G6. Incrível. Qual é a ideia? A ideia é que se a torre tomar o peão em G6, temos F toma torre em G6. E aí? O que é que vai fazer? Se o peão tomar, né, a gente está ameaçando checkmate aqui. Tá? Se o peão tomar, a gente toma aqui com checkmate. Esse peão não pode tomar, então tem que ter muito cuidado. E aqui nesse caso, né, a gente também está ameaçando checkmate aqui. Tá? Se tomar com o peão, a gente, né, esse peão corta a comunicação da torre para defender e a gente tem mais uma vez o checkmate. Muito legal essa partida, não? Bem, eu espero que você tenha gostado do episódio dessa semana. Meu muito obrigado por assistir e até o nosso próximo episódio. Dúvidas e comentários no YouTube, tá? Continue mandando os comentários.